Nós vamos falar hoje sobre a queda do homem e sua última chance. Versículo 22 a 24 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Nós amamos ao Senhor, Pai. Nós adoramos o nome do Senhor nessa noite. Nós adoramos o nome do Senhor neste lugar. Nós te louvamos, exaltamos o nome que está acima de todo nome. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tua presença é maravilhosa, tua presença é linda. A tua presença, Senhor, nos anima, nos renova, nos restaura. A tua presença, Senhor, transforma a nossa identidade. Obrigado, Senhor, por tua presença maravilhosa neste lugar. Nós estamos, Senhor, nesse tempo mergulhados na tua palavra. Nós estamos nesse tempo sendo convencidos pelo teu Espírito de que tudo que nós precisamos para uma vida vitoriosa está na palavra do Senhor, está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Já foi consumado na cruz do Calvário. E nós estamos, Senhor, nos apropriando dessas verdades. Nós estamos mergulhando nesse oceano de libertação, nesse oceano de cura, nesse oceano de salvação. E nós queremos que nessa noite a tua palavra nos banhe mais uma vez, a tua palavra nos toque mais uma vez, a tua palavra nos liberte mais uma vez, a tua palavra nos sare mais uma vez. Que a tua palavra, Senhor, cumpra um papel libertador na nossa vida, no nosso entendimento, que as mentiras que porventura ainda persistem na nossa vida, que elas caiam por terra nessa noite em nome de Jesus, que todas as investidas do reino das trevas, de Satanás e seus demônios contra as nossas vidas, que caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Que a tua unção, Senhor, opere neste lugar. Que a tua presença maravilhosa, Senhor, se manifeste de uma maneira singular a cada um de nós nessa noite. E que o Senhor receba, Pai, a honra, a glória e o louvor por esse momento tão precioso na tua presença. Que sejamos tomados pela tua presença, que esse lugar seja tomado pela tua presença. Que haja, Senhor, lugar, que haja foco, que haja atenção somente para a palavra do Senhor nessa noite. Que toda distração no nosso entendimento, que toda preocupação, que todo anseio, que toda angústia na nossa alma sejam dissipados na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente, Senhor, esteja cativa à tua palavra, que os nossos olhos estejam vidrados na pessoa de Jesus nessa noite, que haja uma fome dilatada no nosso coração, dilatada na nossa alma, Senhor, nessa noite, que haja uma sede sem precedentes dentro de nós, em querer te conhecer, Pai, em querer te conhecer, Senhor, em querer saber quem é o Senhor, quem nós somos no Senhor, que nós sejamos possuídos por esse desejo, por esse sentimento, por esse anelo, que a nossa alma almeje profundamente isso nessa noite, e não somente nesta noite, mas durante toda a nossa trajetória de vida, estejamos sendo consumidos por esse desejo. Nós levantamos, Senhor, uma oração pela França, Senhor, nessa noite, pelo Brasil, Senhor, nessa noite, por cada nação, Senhor, que vem sendo assolada nesse tempo. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, porque isso nada mais é do que o coração do homem distante do Senhor. Que isso, Pai, nos impulsione a orar pelas nações.
Que isso nos impulsione, Senhor, a pregar o Teu Evangelho. Que isso nos impulsione, Senhor, a abandonar essa frieza religiosa, Senhor, essa acomodação religiosa, Senhor. Que como igreja nos levantemos nesse tempo, Senhor, para profetizar, para anunciar as boas novas, Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, Senhor, ter os nossos olhos abertos nessa noite. Os olhos do nosso coração abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. É assim que nós oramos e rendemos graças ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Queridos, como eu falei ainda há pouco, eu ainda não consegui assim, nessa dinâmica de mergulhar na palavra, me desligar um pouco do livro de Gênesis, porque eu ando entendendo nesses dias que não existe na alma do homem nenhuma mazela que não esteja relacionada com Gênesis capítulo 3. Não existe no coração do homem, não existe no interior do homem nenhum tipo de crise, rejeição, ferida que não esteja relacionada com Gênesis 3. Eu chego a perguntar nessa noite, por que o mundo está como está? Nós não teríamos uma resposta melhor para dizer como o mundo está como está, do que dizer que o mundo está como está por causa de Gênesis capítulo 3. Na verdade, todos os problemas que assolam o mundo, ou a maioria dos problemas que assolam o mundo, eles estão relacionados com Gênesis capítulo 3. Eu diria que Gênesis capítulo 3 é o ponto de partida para os principais males que hoje acontecem no mundo. Mas por outro lado, a gente olha a nossa sociedade, a gente olha os nossos governantes, a gente olha as nossas autoridades preocupadas, com o problema ecológico, preocupada com a explosão populacional, preocupada com a insegurança pública, preocupada com a saúde pública. Mas a grande verdade é que o principal problema do mundo, ele não é social, ele não é político, ele não é religioso. O principal problema do mundo é espiritual. Mas quem vai levantar essa voz? Quem vai dar crédito a essa pregação? Talvez seria loucura hoje nós chegarmos com os diplomatas, com os poderosos do mundo, e dizer a eles, olha, o problema dessa nação está relacionado aqui com Gênesis 3. Talvez eles zombariam de nós, talvez eles achariam graça de nós, talvez eles não dariam bola nenhuma. Mas essa é a grande verdade. Filósofos, cientistas, intelectuais, políticos, não param de se reunirem dia após dia, atrás de respostas, mas eles não encontram, porque eles desconhecem que a raiz de todos os males está em Gênesis capítulo 3. Apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de todo o avanço cultural, apesar de todo o avanço educacional, ainda assim o mundo se encontra um caos. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou lhe dizer. Assim, diga comigo, assim como Gênesis 3 é a chave para a compreensão de toda a Bíblia, igualmente é a chave para que tenhamos um mundo melhor. Olha que coisa. A compreensão de Gênesis capítulo 3, e talvez vai ficar como dever de casa, tarefa de casa, você lê Gênesis 3. Assim como a compreensão de Gênesis capítulo 3 nos ajuda a entender toda a Bíblia, porque todo o desenrolar da Bíblia, das Escrituras, está relacionada com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Os males que assolam as nações estão relacionados com Gênesis capítulo 3. E entender isso nos ajudaria a ter um mundo melhor. Sabe por quê? Porque Deus criou o mundo perfeito.
Vou repetir isso. Deus criou o mundo perfeito. Não havia sofrimento, não havia terroristas, não havia derramamento de sangue, não havia crise. Deus criou o mundo em perfeita ordem. O universo, o cosmos, tudo foi criado em perfeita harmonia. E se não bastasse, Deus então cria o homem. Cria o homem. Sem crise, sem mazela, sem ferida, sem nenhum tipo de distúrbio emocional, mental, psicológico. Deus igualmente cria o homem perfeito. Não havia doença, não havia preocupação. E se não bastasse, Deus coloca o homem num jardim, chamado Jardim do Éden. Éden é uma palavra hebraica que significa lugar de delícias. Ali naquele jardim o homem não teria preocupação alguma, nem com que se vestir, e nem com que comprar, e nem com que gastar, e nem com que comer. Era um verdadeiro berço de ouro. E o homem foi colocado nesse jardim. Mas o momento máximo, o momento apoteótico, o momento singular, ímpar, não foi Deus ter criado o mundo perfeito e nem o homem perfeito, mas o momento poderoso que acontecia naquele jardim, era o momento da viração do dia, em que Deus vinha naquele lugar, para ter um encontro pessoal com o homem, um momento íntimo, de profunda intimidade, de profundo relacionamento. Aquele jardim não teria razão nenhuma de ser um jardim sem a presença de Deus, tanto é que quando o homem pecou, o Éden se deteriorou, porque um jardim sem a presença de Deus não teria valor algum. Você pode estar no oásis da vida, mas se a presença de Deus não estiver com você, você está num lixo. Você pode estar nos palácios, você pode estar nadando em dinheiro, mas se a presença de Deus não estiver com você, é melhor que você procurasse outra coisa para fazer. E ali estava o momento mais alto de tudo que Deus havia feito e criado. Era aquele momento de intimidade com o homem. Pastor, por que o mundo está como está? Porque o homem chegou aonde chegou, como vimos nesses dias, a ponto de colocar dinamites, homens bombas, e se colocar em lugares públicos para que pessoas inocentes pudessem morrer. Por que o mundo está assim, pastor? E eu quero responder essa pergunta nessa noite com você. O mundo está como está, em primeiro lugar, porque perdeu a comunhão com Deus para a qual ele fora criado. É por isso que o mundo está como está. Não adianta políticos, diplomatas, poderosos e autoridades quererem encontrar uma outra resposta que não seja essa. O mundo não está como está por causa da injustiça social, por causa da corrupção. O mundo está como está porque o homem perdeu a comunhão com Deus. Eu posso aqui nessa noite saber quem tem comunhão com Deus aqui? Saber quem tem relacionamento com Deus aqui? Saber quem está apaixonado pela presença desse Deus aqui? Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso e libere um grito de liberdade. Eu creio que a comunhão com Deus é a resposta que esse mundo precisa. Só que o primeiro casal não compreendeu isso. E eu receio que nós tenhamos milhares e milhares de crentes dentro das igrejas evangélicas, e inclusive aqui na IBMA, que ainda não entendeu isso. O primeiro casal não compreendeu.
que a coisa mais importante que eles tinham no mundo era a comunhão com Deus. Eles não compreenderam isso. Eles deixaram de acreditar nisso. E aquele paraíso, sem a comunhão com Deus, se deteriorou. Mas em Cristo, olha o que eu vou lhe dizer. E é por isso que nós precisamos nos apaixonar ainda mais por esse Deus maravilhoso. O que eu vou lhe dizer, querido, é para te apaixonar mais ainda pelo Senhor. Em Cristo, Jesus ele veio na cruz para restaurar dentro de nós a mesma, eu disse a mesma paz, alegria, gozo, harmonia e felicidade que havia no coração de Adão e Eva antes do pecado. Jesus veio na cruz restaurar igualmente tudo isso dentro de nós. Diga amém. Igualmente. Pastor, o senhor está dizendo que a mesma paz que Adão tinha antes de pecar é a paz que Jesus me dá? Sim. A cruz é uma restituição do que foi perdido lá no Éden. O homem era completamente livre antes do pecado. Depois não. Depois do pecado, o homem permanece escravo. Até o dia em que ele conhece a Jesus e ele volta para o mesmo estado de liberdade que ele tinha antes do pecado. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo o pecado não mais domina na nossa vida. Diga amém. Se você é livre, aplauda Ele e libere um grito de liberdade. Se você é livre, aleluia. Diga para o seu irmão, em Cristo nós somos livres. Somos livres. O que nós temos hoje em Cristo é na mesma dimensão, é na mesma proporção, é na mesma profundidade daquele encontro que havia entre Adão e Eva na viração do dia. É um encontro de intimidade pessoal com Ele. Precisamos compreender isso. Precisamos compreender isso, que em Cristo nós voltamos ao lugar da comunhão, nós voltamos ao lugar do relacionamento. O versículo 24 diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou o quê? Ali no jardim, diga, querubins. Os querubins, quando você vai estudar sobre os querubins na Bíblia, os querubins, eles sempre estão relacionados com a santidade de Deus. Os querubins são guardiões da santidade, das coisas santas. E eles foram colocados ali no jardim para guardarem o caminho da árvore da vida. Para quem não sabe, a árvore da vida é uma tipologia da pessoa de Jesus Cristo. E o que está acontecendo aqui, nós temos aqui uma separação. A árvore da vida e o homem que não podia chegar na árvore da vida, porque havia 2 querubins ali com espada desembainhada que o impedia de chegar na árvore da vida. Nós temos aí uma ilustração perfeita da separação que houve entre o Deus Santo e o homem pecador. O homem agora teria que esperar o dia da sua remissão. Ele teria que esperar o dia da sua redenção. Ele estava impedido de chegar na árvore da vida. É por essa razão que o homem, que o ser humano, ele não pode se auto-redimir. O homem, ele não pode se auto-salvar. Ele não podia chegar na árvore da vida, como também ninguém consegue chegar a Deus
se não for por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma igreja, Ele é um caminho, Ele é uma pessoa que deseja ter relacionamento conosco. Aleluia! O homem está condenado, todo ser humano sem Cristo está condenado, ele não vai ser condenado, ele já está. Nós já nascemos em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. O homem está perdido, depravado, mergulhado nos seus pecados, mas em Cristo, esse caminho santo que me conduz à árvore da vida, ele foi reaberto, o véu foi rasgado, os querubins saíram, e eu tenho livre acesso ao trono do Pai. Se expresse, aleluia! Livre acesso. Isso é poderoso, isso é apaixonante, isso é libertador. Somente Jesus satisfez a justiça que Deus requeria. Jesus foi o único homem santo que viveu nessa terra, nenhum mais. Nenhum mais. Mas em Cristo, nós somos santos. Tem algum santo aqui nessa noite? 30 mãos levantadas. Tem algum santo aqui nessa noite? 60 mãos levantadas. Tem algum santo aqui nessa noite? Dezenas e dezenas. Sabe por quê? A dificuldade de levantar a mão é porque você condiciona a santidade, a sua vida, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Você não tem condição de ser santo. Só existiu um único santo nessa terra, chamado Jesus. É Ele em nós. É Ele em nós. É Ele em nós. Pare de pensar que Deus te olha na ótica de um homem como você é. Deus vê Jesus em você e em mim. É com essa lente que Deus nos olha. É com essa lente que Deus não nos vê. Ele não te vê, Ele vê Jesus em você. Isso é poderoso. Isso é libertador. Porque quando Satanás se levanta para te acusar, pode abrir a boca e dizer: diabo, esse pecado do qual tu me acusas, já está lá na cruz, já está lá na cruz, já está lá na cruz. Aleluia! Que isso traga cura para dentro de você. Já está lá. Pastor, mas por que eu ainda luto contra alguns? Por causa das mentiras e das fortalezas que Satanás vem estabelecendo na nossa mente e na nossa alma. Mas essas fortalezas, elas vão cair por terra pela palavra. Esse caminho foi reaberto, foi reaberto, foi reaberto. E o primeiro que entrou pela porta da graça foi um ex-ladrão que ouviu da boca de Jesus: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Jesus, ele nos leva de volta ao lugar da comunhão. Imagine aquele ladrão dizendo: mas não tem querubim lá para me impedir. Não tem mais, não tem mais, porque eu estou bradando nessa cruz: está consumado. Hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Um ex-ladrão
abriu a porta da graça. Isso é demais. Não deu nem tempo de descer para devolver a geladeira roubada, para devolver a televisão roubada, porque o nome disso se chama graça. Não é você que se salva, é Ele que te salva. Não são tuas obras que te salvam, é o sangue dele derramado na cruz. A chave que nos faz entrar no reino de Deus, nos céus do Senhor, é o que Jesus fez na cruz, não é o que você faz. Não é o que você faz, não é o que você faz, não há nada que você faça que te levará ao céu, é o que Ele fez. É o que Ele fez. Em Cristo nós retornamos ao paraíso da comunhão. Romanos 5:1, Paulo colocou da seguinte maneira: justificados, pois, mediante a fé, temos, não é teremos, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, paz, paz. Quem está na paz de Cristo aqui? Paz, cara. Dentro de um barco e uma tempestade assolando e Jesus dormindo. Pastor, o que é isso? É paz. A tempestade não estava dentro dele. Não estava dentro dele. Paulo colocou também em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, através de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Quem está em Cristo não tem mais querubim para impedir. Quem está em Cristo chega na árvore da vida. Tem alguém em Cristo aqui nessa noite? Tem alguém vivendo o céu na terra aqui nessa noite? Essa identidade, queridos, que nós precisamos ter queimando dentro de nós. Um crente vivendo assim, querido, ninguém segura. Ninguém segura. Pastor, por que o mundo está como está? Em segundo lugar, porque o ser humano não se aceitou como finito, como dependente, como limitado. Essa foi a burrada do ser humano. Essa foi a burrice do ser humano. Ele não se aceitou finito, limitado, dependente. Está aí em Gênesis 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Olhe para esse texto e aprenda isso em nome de Jesus. Todo o processo de tentação começa aqui, ó, na mente. Onde era que a serpente estava trabalhando com Adão e Eva? Na mente. Faça assim para o irmão, ó, na mente, te liga. É aqui. É na mente. E o que é que ele estava dizendo aqui para Adão e Eva? Satanás estava aqui, como em todo o processo de tentação que envolve a nossa vida. O objetivo da tentação do diabo na nossa vida é afetar a nossa identidade. Se Satanás conseguir desfazer no seu entendimento quem você é, ele consegue o seu objetivo. Porque é ele que chega e diz para você, solteiro: você precisa de sexo.
E a Bíblia diz que Deus supre cada uma das nossas necessidades em Cristo. Mas é Ele que diz: o teu corpo precisa de sexo. O teu corpo precisa de sexo. Você tem que se saciar sexualmente. É Ele que diz. Porque se Ele conseguir tocar, afetar, comprometer a nossa identidade, Ele consegue os seus intentos. E o que Ele estava dizendo aqui para Adão e Eva: como Deus sereis. Pastor, aonde era que Ele estava trabalhando aqui na identidade de Adão e Eva? Sabe aonde? Adão e Eva foram criados à imagem de quem? De quem? De Deus. E aí Satanás vem com essa pegadinha aqui: como Deus, vocês serão. Irmãos, o homem, Adão e Eva, já tinha sido criado à imagem de Deus. E em muitos aspectos se parecia com Deus. E aí o diabo vem com essa pegadinha. Como que dizendo: vocês não são não, imagem de Deus não. Vocês não são tudo isso que Deus falou não. Comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês serão como Deus. Agora observe a cegueira que o pecado ele vai promovendo na nossa vida. Satanás estava sugerindo que o homem fosse igual a Deus, desobedecendo o que esse Deus tinha falado. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Satanás estava propondo que esse homem seria como Deus, desobedecendo o que esse Deus tinha falado. Então observe como o pecado, ele rouba a nossa lucidez. O pecado, ele destrói a nossa razão. O pecado, ele faz com que o homem não raciocine direito. Aí é por isso que quando o cara vai, peca, quebra a cara: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça? Estava com a cabeça no diabo. Estava com a cabeça no diabo, na voz do diabo. Aí Satanás, ele conseguiu o que ele queria. Porque o que Satanás queria não era tão somente que o homem comesse daquela árvore, aquele fruto. Sabe o que ele queria? Bagunçar a imagem de Deus no homem. E essa foi a porteira para todas as mazelas na alma do homem, para todo distúrbio emocional na vida do homem. Mas em Cristo, mas em Cristo, a imagem de Deus é restaurada no homem. Isso está em Romanos 8:29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Cristo, aquilo que foi bagunçado dentro de nós lá no Éden, é restaurado. É restaurado. É restaurado. Jamais, querido jovem, querido irmão, querida irmã, jamais teremos satisfação desobedecendo a palavra de Deus. Jamais. Jamais existirá prazer verdadeiro, alegria verdadeira, felicidade verdadeira, desobedecendo a palavra de Deus. Diga comigo: Deus, a minha dependência do Senhor é eterna. Se isso não entrar na nossa mente, se isso não entrar no nosso coração, nós estamos perdidos. A nossa dependência é eterna. Sabe por quê? Por causa de 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Um vaso de barro, mas contendo um tesouro tão poderoso, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você é vaso de barro, querido. É verdade, você é tão frágil. É verdade, você é tão pequeno. Mas tem um tesouro tão precioso, tão poderoso dentro de você. Que os nossos olhos, eles precisam ser abertos para isso. Abertos para isso. 2 Coríntios 11:3. Eu nunca imaginei que um versículo desse pudesse estar na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios 11:3 o seguinte: mas receio, eu temo, eu me preocupo, eu alerto, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Irmãos, eu nunca pude imaginar que um versículo desse pudesse estar na Bíblia. O apóstolo Paulo chega diante da igreja de Coríntios e faz esse alerta, essa advertência, dizendo: irmãos, eu estou preocupado aqui. Irmãos, eu estou receoso aqui. Porque eu temo, eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, igualmente a mente de vocês seja corrompida. Porque aonde acontece a tentação, aonde acontece a batalha, aonde é o campo das piores guerras espirituais na nossa vida? Na mente. E está aqui o apóstolo Paulo alertando: pastor, mas como assim? Era o que a serpente estava fazendo com Adão e Eva. Sabe o que Satanás estava dizendo para Adão e Eva? Eva, especificamente Eva. Sabe por que Deus falou para vocês não comerem daquele fruto? Porque Deus quer controlar vocês. Porque Deus quer prender vocês. Porque Deus quer manipular vocês. É claro que vocês podem ser iguais a Ele, é claro. É claro. E Eva, para com essa tolice de pensar que você é limitada, que você é finita, que você é mortal. Claro que Deus não estava falando sério. Claro que isso não é verdade. E sabe o que aconteceu? Adão e Eva, insatisfeitos, decidiram acreditar nessa mentira. Nós teríamos aqui, nessa insatisfação de Adão e Eva, o nascimento daquilo que nós chamamos falta de contentamento. Um dos piores males no coração do ser humano, principalmente num sistema capitalista como o nosso. Ou seja, Adão e Eva tinham tudo naquele jardim. Não havia necessidade de coisa alguma naquele jardim. Mas insatisfeitos, eles quiseram algo mais. Algo mais. Nós temos aí o nascimento do orgulho, da ambição, da inveja, da soberba. Agora, não tem nada novo no processo da tentação, porque essa pegadinha aqui de Satanás para Adão e Eva, ela se encontra em Isaías capítulo 14, versículo 14, quando diz assim, Satanás dizendo: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Um dia, Satanás quis ser igual a Deus, e ele estava propondo para Adão e Eva o mesmo caminho que o fez cair. Satanás estava projetando para Adão e Eva o mesmo caminho que o fez cair.
Vocês serão semelhantes a Deus. Ele desejou um dia isso e quebrou a cara. Aí Adão e Eva acreditaram nisso e quebraram a cara. E quando você quer viver uma vida independente de Deus, você quebra a cara. Dependência eterna. Dependência eterna. Dependência eterna. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para o louvor do Senhor. Você não vai funcionar na vida adequadamente se não for para a glória do nome do Senhor. Isso precisa fulminar a nossa vida. Isso precisa trazer constrangimento para a nossa vida. Toda autossuficiência, toda autolegislação, toda emancipação na nossa vida do Senhor já era. Pastor, por que o mundo está como está? Em terceiro lugar, porque o ser humano substituiu a verdade pela mentira. Versículo 6 de Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até antes desse momento, o ser humano era guiado pelo princípio da verdade. Ele era guiado pela obediência, mas a partir daqui, Adão e Eva e toda a humanidade começam a serem guiados, a serem conduzidos pela vontade do homem, pela vontade humana, pela vontade carnal. Nos fala de uma vida sem regras, nos fala de uma vida sem obediência, nos fala de uma vida sem princípios. E assim o ser humano vive hoje, movido pela concupiscência da carne. O ser humano, ele quer mergulhar nos prazeres da vida. O ser humano, ele quer mergulhar nos desejos da vida. O ser humano, ele quer ter uma vida liberal, onde ninguém mande nele, onde ninguém diga o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Eu pergunto, igreja, o fruto daquela árvore era gostoso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O texto diz que sim. A árvore era agradável aos olhos e o fruto. Então dava vontade de comer o fruto. Dava vontade. Era saboroso, porém perigoso. Escute, certos prazeres nessa vida podem significar a nossa destruição. O sexo é bom, sim ou não? Quem nunca teve não pode falar. Claro que é. Foi Deus que criou o sexo. Não foi o diabo que criou o sexo. Mas o sexo fora do casamento pode representar a tua destruição. Posso ouvir amém? A mentira de Satanás sugeria que Deus estava contra Adão. Adão, esse Deus aí, ele está contra. O versículo 1 diz, é assim que Deus disse. A ideia que Satanás queria passar para Adão e Eva era a ideia de um Deus tirano, de um Deus opressor, de um Deus ditador. Era como se a serpente estivesse dizendo, Adão, a tua chance de ser Deus é agora ou nunca. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre José, e a gente estava compartilhando essa mensagem sobre José, porque se coloque no lugar de José, um jovem, distante da sua família, numa outra nação, trabalhando e dependia muito daquele emprego, porque aquele emprego representava o seu sustento, distante da sua cultura religiosa,
E aí chega a mulher de Potifar e faz para ele uma proposta, dizendo: deita-te comigo. Irmãos, aquela proposta poderia representar, numa ótica humana e carnal, a garantia vitalícia de José naquele emprego. Poderia ou não poderia? Porque ele se deitaria com a mulher de Potifar, um homem poderoso, uma mulher poderosa, que poderia garanti-lo naquele emprego para sempre. E a Bíblia diz que aquele homem chamado José, a Bíblia diz que José era belo, era formoso, era bonito. Deixa eu ver se tem alguém parecido com ele aqui. Ok, isso aí, Diego, tudo é pela fé aqui. Bonito, e aquele homem, aquele jovem, era cantado todo dia. Está lá no texto, ela o importunava todos os dias. Imagina José chegando no emprego, e a mulher de Potifar mexendo com ele, dizendo: ô José, que perfume cheiroso hoje, hein? No dia seguinte: ô José, está estiloso, hein? Todo dia aquela mulher o importunava, até que teve um dia que ela deu folga para todo mundo, menos para o José. E aí quando ela tenta agarrá-lo, ele diz assim: como eu poderia cometer esse tão grande mal contra o meu Deus? E sabe o que ele fez? Saiu correndo. Escute, querido, Deus não nos manda fugir do mal. Não tem isso na Bíblia. Deus não nos manda fugir do mal. Deus nos manda fugir da aparência do mal. Quando Satanás estiver ensaiando uma pegadinha com você, dê no pé, meu irmão. Corra, fuja, porque pode ser tarde demais. Diga para o seu irmão: vigia, querido. Em penúltimo lugar, pastor, por que o mundo está como está? Porque o homem, ele insiste na crença de que pode fugir de Deus, de que consegue fugir de Deus. Isso está aqui no versículo 8 de Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem ainda convive com essa ideia patética de que consegue se esconder de Deus. Sempre ele é descoberto, sempre. Após o pecado, o coração de Adão e Eva se enchem de medo e de culpa, e eles fogem de Deus. Por que eles fugiram, pastor? Eles queriam evitar a presença de Deus. Eu pergunto, o que Deus fez para eles? O que Deus fez para eles? O que Deus tem feito para a sociedade que foge até hoje da presença dele? Nada. Nada. Escute, querido. O homem pode tentar evitar Deus aqui nesta terra, mas no juízo, isso será inevitável. O homem pode tentar evitar Deus neste mundo, mas no juízo, ele vai ter que se deparar com a presença de Deus, não tem jeito. Então se renda logo. Se renda logo. Porque a presença de Deus, ela é inevitável, inevitável. Se não for aqui, será no dia do juízo. Porque está escrito em Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o homem, querendo ou não, ele vai se deparar com a presença de Deus. E aí, no versículo 7 de Gênesis 3, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu já preguei aqui sobre as folhas da figueira. Perda de tempo, pura perda de tempo. Até hoje,
o ser humano ele busca encontrar falsos remédios para preencher o vazio do coração, mas é tudo inútil. Porque o homem é redimido por aquilo que Deus faz e não por aquilo que ele faz. E eu acho lindo esse contraste do versículo 7 com o versículo 21 de Gênesis 3. Para mim isso aqui é lindo, para mim isso aqui é poderoso. Pastor, que contraste é esse? O versículo 7 mostra Adão e Eva fizeram cintas para si. E o versículo 21 diz que Deus fez vestimenta para o homem. Pastor, e aí, o que tem de novidade aí, pastor? Sabe o que tem de novidade? É que essas vestes que Deus fez para o homem, não teve o pitaco do homem. O homem não participou de nada, não foi ele que matou o animal, foi Deus que matou. Não foi ele que costurou, foi Deus que costurou, e o homem nem precisou se vestir. O texto diz que Deus os vestiu. Sabe como é o nome disso? É graça de Deus, é Ele fazendo, pode aplaudir mesmo, querido, aleluia, aleluia, é Ele fazendo. Isso aqui já era um cenário da graça. E Adão, joga isso aí fora, cara, essa veste de folha, isso vai secar, rapaz. Primeiro bronzeado que tu pegar, isso vai secar. Aí Deus vai lá, mata um animal, suja as mãos de sangue, tira a pele, limpa. Primeiro alfaiate do mundo foi o Senhor. Ele preparou uma vestes sob medida. Precisou ajustar nada, não precisou fazer bainha, porque o caminho de Deus ele é perfeito. A obra de Jesus na cruz foi perfeita. Isso aqui só era um prenúncio daquilo que aconteceria em Jesus. Romanos 3, 21, 26, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas agora, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, e o justificador daqueles que têm fé na pessoa do Senhor Jesus. Tremendo. Em último lugar, porque o mundo está como está, pastor? Porque o homem não entendeu que ele colhe o que ele semeia. Versículo 2 e 3 diz: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva e Adão sabiam das consequências. Eles disseram isso para a serpente. Eles sabiam da verdade, eles disseram isso. Escute, querido, não dá para viver uma vida de transgressão sem consequência. Não dá para viver uma vida de desobediência a Deus sem consequência. A sentença veio sobre a serpente, sobre o casal, sobre a terra. Isso está no versículo 14 ao 19. Hoje você abre os livros de geografia, hoje você estuda geografia, e a gente vê no estudo da geografia o caos instalado na natureza. Hoje você abre os livros de história, você vai estudar a história. E aí o que você estuda em história?
dezenas, centenas, milhares de conflitos entre povos na história da humanidade. Você começa a ter um jardim em casa, você vai plantar, não demora muito, está nascendo espinho, está nascendo cardos. Tudo isso como consequência do pecado. Doenças, tantas mazelas, a morte física, morte espiritual, foi o dia mais triste da humanidade. E por fim, Deus chega no versículo 11 e diz assim: Adão estava fugindo e Eva estava fugindo. Deus não chegou dizendo para eles assim: por que vocês estão fugindo? Deus, ele faz essa pergunta aqui, que para mim tem uma profundidade muito grande. Comestes da árvore? Deus estava tirando a mente do homem do efeito e levando o raciocínio do homem para a causa. Deus não estava interessado em saber por que ele estava fugindo. Deus estava interessado em saber por que ele havia comido do fruto, entendem? Quando alguém adultera, o olhar de Deus não é para o adultério em si, mas para o que levou aquele homem a adulterar. Porque o adultério, ele é apenas o efeito de uma causa maior. O nosso pecado é apenas o efeito de uma causa maior. E a causa maior não foi outra que não fosse o desprezo àquilo que Deus havia falado. Essa é a raiz de todos os pecados na nossa vida. Toda vez que acontece um pecado na nossa vida, a raiz foi o desprezo à palavra do Senhor. E quando você despreza a palavra do Senhor, as mentiras do diabo se instalam na sua vida. E é por isso que alguns precisam passar por um processo profundo de libertação, por causa das mentiras. Não é por causa da invalidez do sangue de Jesus, não é por causa que o nome de Jesus não é poderoso, não. Mas as mentiras instaladas, elas são tão profundas, tão enraizadas na alma e na mente do homem, que isso vai demandar um processo de libertação. Pastor Andresa postou uma frase essa semana no Face. Se você não nos acompanha no Face, nos acompanhe lá, que a gente acaba destilando muita coisa que a gente vem falando. Mas essa frase dizia que muitas vezes nós estamos focados naquilo que o homem tem que deixar de fazer. Mas nós precisamos focar naquilo que ele precisa deixar de acreditar. Porque é nessa crença mentirosa que nós vamos produzindo muitos frutos negativos na nossa vida. É por causa da crença de uma mentira e que nós acreditamos naquilo, que a gente acaba reproduzindo comportamentos pecaminosos. Por fim, o desejo de Deus em Gênesis nunca foi o de querer robotizar o homem. Pastor, porque na hora que Eva foi tocar naquele fruto, Deus não mandou um raio, Deus não mandou um anjo, Eva não toca. Por que Deus não fez isso? Porque nunca foi desejo de Deus robotizar o homem. Deus sempre sonhou com alguém que escolhesse amá-lo por livre e espontânea vontade. Tem alguém obrigado aqui nessa noite? Tem alguém obrigado aqui nessa noite? Tem alguém obrigado aqui nessa noite? E o nome disso se chama liberdade em Cristo. Quem escolheu amar ao Senhor aqui? E é por isso que eu coloquei nessa mensagem a queda do homem e a sua última chance. Porque Jesus é a nossa última chance de ter comunhão com Deus. Eu quero que fiquem em pé nessa noite aqueles que vão orar assim. Aqueles que vão orar assim, dizendo: Senhor, eu escolhi te amar. Eu estou resolvido dentro de mim.
A despeito do pecado que me assedia, a despeito das tentações que me atormentam, eu escolhi te amar. Isso está resolvido, isso é uma questão resolvida dentro de mim. Não há Satanás, não há mundo, não há pecado que vai roubar essa decisão, que vai roubar essa resolução de dentro de mim. Eu quero que fiquem em pé aqueles que vão orar dizendo isso a Deus. Oh, Espírito Santo, feche seus olhos. Comece a falar isso ao Senhor, querido. Comece a falar. Diga para Ele: Senhor, eu estou voltando, Senhor. Estou voltando para o paraíso, Senhor. Diga para Ele: em Cristo, eu estou voltando, Senhor. Eu quero que você se veja nessa história de Gênesis. Isso tem a ver comigo e com você. Nós não estamos mais em Adão, entenda isso. Nós estamos em Cristo, entenda isso. Não estamos mais em Adão nós estávamos condenados. Em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se essas verdades não te libertarem, se essas verdades não te apaixonarem, se essas verdades não incendiarem você, querido, eu não sei mais o que fazer. Porque Ele já bradou dizendo: está consumado, não há mais nada. Não tem mais nada para ser feito, querido. É você agora. É você que vai dar essa resposta a Ele. É você que vai dar essa resposta ao mundo, essa resposta ao inferno. É você, não há mais nada, Ele já fez tudo. O animal foi morto, Ele já costurou as vestes, Ele já nos vestiu em Cristo, já nos vestiu.